paz do Senhor Jesus, para você, estou em França e a todos ouvindo o programa Expressão da Verdade. Que Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe todos nós, ricamente e abundantemente, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou em França, eu vou diretamente para o Salmo 67. Você já conhece, você que não conhece, e tem a Bíblia, pode digitar aí. Ou melhor, quem não tem a Bíblia, pode digitar aí no espaço Google. Salmo 67, e vamos fazer a concentração. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade, e governará as nações sobre a terra. Louve-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. O nosso Deus nos abençoará, e toda a extremidade da terra te temerão. Andarão no teu amor e no teu temor. Pai nosso que está no céu, santo e santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos ofensas, Pai, assim como nós perdoamos aquele que já nos ofendeu, mas que também já se arrependeu. E não nos deixe cair na tentação, mas livre de todo mal, porque sabemos que teu é o reino, teu é o poder, honra e glória para todos sempre. E amém. Estou em França, a paz do Senhor Jesus, para você e todos os ouvintes. Nós vamos, se tem alguma coisa, estou em França, pode comentar agora, porque eu vou começar a nossa mensagem. Ok, Luiz, seja bem-vindo, né? Quero agradecer aos nossos ouvintes que acompanham a gente, tanto pelo rádio, também pela internet. E lembrando que o sorteio da Bíblia Sagrada, você que está participando, está concorrendo à Bíblia Sagrada e ainda vai levar um CD do Luiz Corre também, né? Então, vai ligando, participando aqui do programa, no finalzinho. Hoje, está vendo, está aberto para não vai dar o número de pessoas, mas no próximo sábado já vamos fazer o sorteio da Bíblia Sagrada, né, amigo? Sim. Então, nós vamos para a palavra de Deus. Eu quero até lembrar aquela parte que você falou de Provérbios. Você falou, capítulo 6, ou foi o 4? É o capítulo 6, né, Tô em França? Então eu vou só para recapitular o que o Tô em França, ele leu. No capítulo 6 de Provérbios, que diz: filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixe a lei da tua mãe. Então, quando diz, falando do pai e da mãe, é claro que a Bíblia, ela fala em duplo sentido. Tem o pai carnal, a mãe carnal. Agora, o pai é o Espírito Santo, a mãe é a palavra, né? Então, aqui está falando exatamente referente da parte carnal e da parte espiritual. Então diz: filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei da tua mãe. Porque a palavra diz assim: honra ao teu pai e à tua mãe, para que viva bem, prolonga os teus dias de vida e coma do bem dessa terra. Quer dizer, é mandamento de Deus. E depois tem o pai e a mãe, que é a própria palavra, né? Então diz assim, versículo 21, Provérbio 6, versículo 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração, quer dizer, a palavra. Pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando te deitares,
te guardará. Quem é que vai guardar? O Espírito Santo. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E as repreensões do coração são caminho de vida. Aleluia! Então aí está a mensagem que Tony Francis abriu o programa. É que ele, é claro, ele está para ler. Cada um tem que meditar. Mas medite nessas palavras que é muito bom, muito forte. E eu vou para dar uma continuidade no que foi pregado na semana passada. É bom a gente estar reprisando para que as pessoas possam guardar no coração, na mente. Então nós estávamos falando aqui em Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 e 21, referente à justiça de Deus, para aqueles que foram chamados para exercer a justiça de Deus. Esses são os discípulos, esses são as pessoas que o Espírito Santo chamou. Agora, a Bíblia fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, disse o Senhor Jesus. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Porque passa numa peneira, no pente fino. Então diz aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Olha, de sorte que nós somos embaixadores da paz de Cristo. Sabe o que significa embaixador? É aquele que representa, está representando. Então, o Brasil tem embaixador lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos tem embaixador aqui no Brasil, e assim por diante. Cada país tem o seu embaixador, o representante. Então, diz assim, de sorte que nós somos embaixadores da paz de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos da paz de Cristo, que reconciliem com Deus aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Então, aqueles que são chamados, eles têm que ser justiça, a justiça de Deus. O Senhor Jesus, quando separou para eles os primeiros discípulos, ele deu as seguintes instruções, que está no livro de Mateus capítulo 5, no versículo 6, ele diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Aleluia! Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia! Versículo 9 e 10. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aleluia! Então, diz aqui, no versículo 20, diz assim: porque eu vos digo que se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Esse reino dos céus, ele é em duas partes. Existe o reino dos céus, aqui na terra. Existe o reino dos céus, que é a vida eterna. A vida eterna. A vida eterna é vida espiritual.
e vida eterna e vida eternamente. Então ele diz assim: em verdade eu vos digo que se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Porque os escribas e fariseus eram os observadores da lei, eram os que ficavam copiando a lei, eram os mestres, né? Então eles teriam que andar na justiça, tinham que honrar a justiça teria que se cumprir neles. Mas o próprio Jesus, ele fala lá no livro de Mateus, ainda Mateus 23, ele começa a falar desses escribas fariseus, quando ele diz aqui no livro no capítulo 23, ele diz assim: então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem. Mas não procedais em conformidade com suas obras, porque eles dizem e não praticam. Quer dizer, haveria uma corrupção nas justiças deles. Então, na justiça de Deus não pode haver corrupção. Deus não aceita corrupção. Então, o Senhor Jesus, ele diz aqui no livro de João, capítulo 15, no versículo 5, 6, 7 e 8, ele diz assim: 5. Eu sou a videira. Ele é a árvore, o tronco da árvore. Vocês os galhos, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, e como a vara secará, e os colhe e lança do fogo e ardem. Aí ele está: muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Versículo 7 de capítulo 15 de João: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Mas lembre-se, é para fazer justiça e não injustiça. Usar o nome dele para fazer injustiça. Então ele diz assim: se vós estiver em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiser, e será feito. Então, aí no versículo 13 de João 14, ele diz assim, ó: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedir de alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aí, versículo 15: isso, se me amardes e guardares os meus mandamentos. Aleluia! Então, no versículo 8 de João 15: nisto é glorificado o meu Pai, para que deis muitos frutos, assim sereis meus discípulos, assim sereis meus alunos, assim sereis meus filhos. Aleluia! Então, é por isso que ele diz, em Mateus 5, 20, eu vos digo, se a vossa justiça não se exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Muito bem, vamos para o versículo, o capítulo 6 de 1 Timóteo, versículo 9, 10, 11. Mas diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, quer dizer, desejo da carne, carnal,
desejo de possuir as coisas, de ser dono disso, dono daquele outro. Então, você não foi chamado para ser empresário, você foi chamado para ser justiça. Justiça de Deus. Você está para ser a lei, para julgar os malfeitores, e não você ser o malfeitor. Então diz assim, mas tem o porém, mas os que querem ser ricos caem em laço, em tentação e em muitas concupiscências nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Aí por isso que tem esses que fazem campanha aí, venha fazer a corrente dos empresários, venha fazer isso, aquele outro, vamos distribuir lá uma semente, vamos distribuir lá o tijolo para você da casa pró, quer dizer, fica fazendo muitas astúcias para poder arrecadar milhões. Desejo de bens materiais. Então diz assim, ele foi chamado para ser justiça, mas ele está praticando injustiça. Por isso diz, o versículo 9 de 1 Timóteo 6. Mas os que querem ser ricos caem em tentação. Tanto cai o pastor, como cai as pessoas que também são iludidos. Porque também eles são culpados, né? Eles são culpados porque eles não querem aceitar a palavra de Deus. Ele não quer aceitar Jesus. Ele não quer conhecer a verdade. Eles querem conhecer o trono de glórias deste mundo, é riqueza. Então eles caem no laço. Caem no laço de uma certa forma, bem feito. Caiu porque não quer saber de conhecer a verdade. Caiu. Mas são condenados, tanto um como o outro. Então diz assim, mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram. Então a palavra de Deus é hoje, amanhã e é o sempre. Transpassaram, pode ser transpassarão a si mesmo com muitas dores. Porque o Senhor Jesus disse, vocês nunca foram meus, malditos, apartai-vos de mim. Então, aí é onde a pessoa é lançada nas trevas exterior, onde há choro e ranger de dente. Versículo 11 de 1 Timóteo 6. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça. A palavra quase implora, pelo amor de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, dirige a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado. Aleluia e aleluia. Meu amigo e minha amiga, você que tem chamado de Deus, lembre-se, os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não. Os céus e a terra podem até falhar, mas as palavras de Deus não falham. Se você está usando o nome de Deus, está dando certo, você está usando o nome de Jesus, então está dando certo para você fazer milagres, fazer prodígios. Então, é uma prova que a palavra dele não cai por terra. Mas, ele não dirige o seu coração, não. O coração é seu. Você que dirige. Você que tem que vigiar a porta do seu coração. Tudo que pedir em nome dele, ele vai dar. É problema seu. Você que tem que saber o que vai pedir. Ele disse, não ajunte tesouro na terra. Não ajunte, falou para os seus filhos, falou para os seus discípulos, falou para aqueles que querem fazer a justiça, que querem ser justiça. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde o ladrão mina, entra e rouba.
Então, ajunte tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, lá não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão. Então, mas como que eu vou ajuntar? Exatamente fazendo a obra que ele mandou fazer. Praticando a verdade, a justiça. Mas, fazer o quê? Estão virados para a ganância, para as concupiscências, para iate, para avião, para isso, para aquele outro, comprar fazenda, cavalos de raça. Então, arrependa-se. Arrependa, porque se Deus não te castigou, é porque você não está predestinado para a salvação. Você não vai herdar a salvação. Porque a palavra diz, eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Então, veja bem, Davi foi castigado para se arrepender. Se arrepender logo, antes que seja tarde. Então, todo aquele que ele é castigado, então há um tempo, há um espaço de arrependimento. Muitas vezes a pessoa, ele antes de morrer, ele fica no leito de dor, sofrendo, exatamente para ele se arrepender. É um espaço de tempo para ele se arrepender, para ele confessar a Deus seus pecados e tal, se reconciliar com Deus. Porque muitas vezes a morte vem repentinamente, pá! Não dá tempo você mais nem respirar. Apagou. E aí você é arrebatado, imediatamente já está de frente ao trono de Deus. Quando você abrir os olhos, já está de frente ao trono do Senhor Jesus. E ele lá já não é mais seu advogado. Ele lá já é juiz. Então, meu amigo, aí está. É o que diz 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. De sorte. É por sorte. Não é todo mundo, não foi todo mundo chamado. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Como se Deus rogasse por nós. Rogamos-vos que, da parte de Cristo, que reconcilie com Deus aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Para quê? Para ter um povo seu, fazedor da justiça, para que nele possamos ser feito justiça de Deus. Glórias a Deus, aleluia, e aleluia, e glória a Deus. Então, em França, vamos passar a oração da irmã Conceição, porque já está encerrando o horário, mas eu ainda volto ainda na segunda parte. Ok? Estou em França.